Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa versão brasileira traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 249, vamos ler Jeremias, capítulos 37 e 38, os capítulos 8 e 9 de Judite, vamos finalmente conhecer ela, e os versículos 5 a 8 do capítulo 17 de Provérbios. A Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura, da Ascension em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir, porém recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais são seus próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, é só baixar o plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E você pode se inscrever no canal e ativar o sininho para a gente poder aparecer para você todos os dias nesse ano e você não perder nenhum episódio. E vamos que vamos, porque é o dia 249. Vamos ler Jeremias 37 e 38, vamos conhecer a própria Judite, em Judite, capítulos 8 e 9, e também vamos ler Provérbios 17, versículos de 5 a 8. O livro do profeta Jeremias, capítulo 37. O profeta e o rei. Sedecias, filho de Josias, reinou no lugar de Jeconias, filho de Joaquim, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia nomeado rei de Judá. Nem ele, nem seus ministros, nem os donos de terra escutaram as palavras que o Senhor disse por meio do profeta Jeremias. O rei Sedecias enviou Jucal, filho de Selemias e Sofonias, filho do sacerdote Maasias, para dizerem ao profeta Jeremias: Reza por nós ao Senhor nosso Deus. Na ocasião, Jeremias podia mover-se livremente entre o povo. Ainda não o haviam posto na cadeia. O exército do faraó havia saído do Egito e quando os caldeus que sitiavam Jerusalém ouviram a notícia, suspenderam o cerco da cidade. Então o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Isto dirás ao rei de Judá, que te enviou para me consultar. Vê, o exército do faraó, que saiu em vosso auxílio, voltará à sua terra, o Egito. E os caldeus voltarão a atacar esta cidade, a conquistarão e a incendiarão. Assim diz o Senhor. Não vos iludais, pensando que os caldeus suspenderão o cerco, porque não irão embora. Ainda que derrotasseis o exército caldeu que vos ataca, de modo que ficassem apenas soldados feridos, cada um se levantaria em sua tenda e poriam fogo nesta cidade. Quando o exército caldeu suspendeu o cerco de Jerusalém por medo do exército egípcio, Jeremias tentou sair de Jerusalém para o território de Benjamim, para repartir uma herança com os seus. Ao chegar à porta de Benjamim, estava aí o capitão da guarda, Jerias, filho de Selemias, filho de Ananias, que deteve o profeta Jeremias, dizendo: Estás passando para os caldeus? Jeremias respondeu: Mentira, não estou passando para os caldeus. Mas Jerias não acreditou e o deteve, e o levou aos dignitários. Os dignitários se irritaram contra Jeremias, mandaram açoitá-lo e o prenderam na casa do escrivão Jonatas, que eles haviam transformado em cárcere. Assim entrou Jeremias no calabouço do porão, e aí passou muito tempo. O rei Sedecias o mandou trazer e lhe perguntou secretamente em seu palácio: Tens algum oráculo do Senhor? Jeremias respondeu: Sim, serás entregue nas mãos do rei da Babilônia. E Jeremias acrescentou ao rei Sedecias: Que delito cometi contra ti, ou teus ministros, ou contra este povo, para que me tranquem no cárcere? Onde estão vossos profetas que profetizavam: Não virá contra vós o rei da Babilônia, nem invadirá o território? Pois agora, escuta-me, majestade. Acolhe minha súplica. Não me conduzas à casa do escrivão Jonatas, para que eu não morra aí. Então o rei Sedecias ordenou que guardassem Jeremias no pátio da guarda e que lhe dessem uma fogaça de pão por dia, da rua dos padeiros, enquanto houvesse pão na cidade. E Jeremias ficou no pátio da guarda. Capítulo 38. Condenado à morte e libertado. Safatias ben Matã, Gedalias, filho de Fassur, Julcal, filho de Selemias, e Fassur, filho de Melquias, ouviram as palavras que Jeremias disse ao povo. Assim diz o Senhor: Quem ficar nesta cidade morrerá pela espada, de fome ou de peste.
Quem passar para os caldeus será tomado como despojos, mas salvará a vida. Assim diz o Senhor. Esta cidade será entregue ao exército do rei da Babilônia, para que a conquiste. Os dignitários disseram ao rei: Morra esse homem, porque com semelhantes discursos está desmoralizando os soldados que ficam na cidade e todo o povo. Esse homem não busca o bem do povo, mas sua desgraça. O rei Sedecias respondeu: Aí tendes em vosso poder. O rei não pode nada contra vós. Eles prenderam Jeremias e o atiraram na cisterna do príncipe real Melquias, no pátio da guarda, descendo-o com cordas. Na cisterna não havia água, mas lodo, e Jeremias afundou no lodo. Ebed-Meleque, um criado do rei, eunuco, núbio, que também vivia no palácio, ficou sabendo que haviam colocado Jeremias na cisterna. Enquanto o rei estava sentado junto à porta de Benjamim, Ebed-Meleque saiu do palácio e falou ao rei: Majestade, esses homens trataram iniquamente o profeta Jeremias, atirando-o na cisterna, onde morrerá de fome, porque não havia pão na cidade. Então o rei ordenou ao núbio Ebed-Meleque: Pega 3 homens sob teu comando e tirai o profeta Jeremias da cisterna antes que morra. Ebed-Meleque pegou os homens sob seu comando, entrou no vestiário do palácio e aí tomou tiras e trapos e os desceu com a corda até a cisterna. E o núbio Ebed-Meleque disse a Jeremias: Coloca os trapos nos sovacos, por baixo da corda. E Jeremias assim fez. Então suspenderam Jeremias com as cordas e o tiraram da cisterna. E Jeremias ficou no pátio da guarda. Último encontro. O rei Sedecias mandou que lhe trouxessem o profeta Jeremias à terceira entrada do templo. E o rei disse a Jeremias: Quero perguntar-te uma coisa. Não me escondas nada. Jeremias respondeu a Sedecias: Se eu te disser, certamente me matarás. E se te der um conselho, não me escutarás. O rei Sedecias jurou secretamente a Jeremias: Pelo Senhor que nos deu a vida, eu não te matarei nem te entregarei em poder desses homens que te perseguem mortalmente. Jeremias respondeu a Sedecias: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Se te renderes aos generais do rei da Babilônia, salvarás a vida e não incendiarão a cidade. Vivereis tu e tua família. Mas se não te renderes aos generais do rei da Babilônia, esta cidade cairá nas mãos dos caldeus, que a incendiarão, e tu não escaparás. O rei Sedecias disse a Jeremias: Tenho medo que me entreguem nas mãos dos judaítas que passaram para os caldeus e me maltratem. Jeremias respondeu: Não te entregaram. Obedece ao Senhor no que te comunico e tudo irá bem, e salvarás a vida. Mas se te negares a render-te, este é o oráculo que o Senhor me comunicou. Escuta. Todas as mulheres que ficaram no palácio real de Judá serão entregues aos generais do rei da Babilônia, e cantarão: Enganaram-te e venceram-te, teus bons amigos, afundaram seus pés no barro e foram embora. Todas as tuas mulheres e teus filhos serão entregues aos caldeus, e tu não te livrarás deles, mas cairás em poder do rei da Babilônia, que incendiará a cidade. Sedecias disse a Jeremias: Que ninguém saiba desta conversa e não morrerás. Se os chefes souberem que falei contigo e vierem perguntar-te: Conta-nos o que disseste ao rei e o que ele te disse. Não nos ocultes e não te mataremos. Tu lhes responderás: Estava apresentando minha súplica ao rei, para que não me levassem de novo à casa de Jonatas para morrer aí. Vieram os dignitários e lhe perguntaram, e ele respondeu segundo as instruções do rei. Assim, eles se foram sem dizer nada, porque a coisa não ficou conhecida. E assim ficou Jeremias no pátio da guarda, até o dia da conquista de Jerusalém. O livro de Judite, capítulo 8. A mulher valente. Então ficou sabendo disso Judite, filha de Merari, filho de Ox, de José, de Osiel, de Euquias, de Ananias, de Gedeão, de Rafaim, de Aquitobe, de Elias, de Eucias, de Eliabe, de Natanael, de Salamiel, de Surissadai, de Simeão, de Israel.
Seu marido Manassés, de sua tribo e parentela, havia falecido durante a colheita da cevada. Teve uma insolação quando cuidava dos que enfaixavam no campo. Caiu da cama e morreu em Betúlia, sua cidade. Foi enterrado na sepultura familiar em seu campo, entre Dotaim e Balamão. Judite era viúva há 3 anos e 4 meses. Vivia em casa, num quarto que havia preparado para si no terraço. Cingia pano de saco e vestia luto. Desde que enviuvou, jejuava diariamente, exceto nos sábados e em suas vésperas, no primeiro e no último dia do mês e nas festas de preceito em Israel. Era muito bela e atraente. Seu marido Manassés lhe havia deixado ouro e prata, servos e servas, rebanhos e terras, e ela vivia disso. Era muito religiosa e ninguém podia fazer-lhe a mínima reprovação. Quando ficou sabendo que o povo, desalentado pela falta de água, havia protestado contra o governador e que Osias lhes havia jurado entregar a cidade aos assírios depois de 5 dias, Judite mandou sua governanta chamar Cabres e Carmes, conselheiros da cidade. E quando se apresentaram, disse-lhes: Escutai-me, chefes dos habitantes de Betúlia. Foi um erro isso que dissestes hoje ao povo, obrigando-os diante de Deus, com juramento, a entregar a cidade ao inimigo, se o Senhor não vos mandar ajuda dentro deste prazo. Vejamos. Quem sois vós, para hoje tentar Deus e vos pôr publicamente acima dele? Pusestes à prova o Senhor Todo-Poderoso, vós que nunca entendereis nada. Se sois incapazes de sondar a profundidade do coração humano e de rastrear seus pensamentos, como ireis perscrutar Deus, Criador de tudo, conhecer sua mente, entender seu pensamento? Não, irmãos, não irriteis o Senhor nosso Deus, porque ainda que não pense socorrer-nos nestes 5 dias, Ele tem poder para nos proteger no dia que quiser, assim como para nos aniquilar diante do inimigo. Não exijais garantias dos planos do Senhor nosso Deus, pois ninguém intimida Deus como a um homem, nem se regateia com ele como com um ser humano. Portanto, enquanto aguardamos sua salvação, imploremos tua ajuda, e se lhe parecer bem, escutará nossas vozes. Pois em nosso tempo, e hoje mesmo, não tem havido tribo alguma, nem família, povo ou cidade, que tenha adorado deuses feitos por mãos humanas, como acontecia outrora. E foi por isso que nossos antepassados foram entregues à espada e ao saqueio, e caíram miseravelmente diante de nossos inimigos. Nós, ao contrário, não reconhecemos outro Deus fora dele. Por isso, esperamos que ele não nos despreze, nem deixe de atender nossa raça. Porque se nós cairmos, cairá toda a Judéia. Nosso templo será saqueado e pagaremos essa profanação com nosso sangue. Nas nações onde estivermos como escravos, seremos responsáveis pela morte de nossos compatriotas, pela deportação do povo, do país e pela desolação de nossa herança. E seremos a caçoada e a zombaria daqueles que nos comprarem, porque nossa escravidão não acabará bem, mas o Senhor nosso Deus aproveitará dela para nos desonrar. Assim, pois, irmãos, demos exemplo a nossos compatriotas, pois sua vida depende de nós, e em nós se baseia a segurança do santuário, do templo e do altar. Demos graças ao Senhor nosso Deus por tudo isso, pois ele nos põe à prova como a nossos antepassados. Recordai o que fez com Abraão, como provou Isaque e o que aconteceu a Jacó na Mesopotâmia da Assíria, quando guardava os rebanhos de Labão, seu tio materno. Deus não nos trata como a eles, que os purificou com o fogo para aquilatar sua lealdade. Não nos castiga. É que o Senhor açoita seus fiéis como advertência. Então Osias lhe disse: Tudo o que disseste é muito sensato e ninguém discordará de ti, porque não é de hoje que descobrimos tua procedência. Desde pequena todos conhecem tua inteligência e teu bom coração. Mas é que o povo morria de sede e nos forçaram a fazer o que dissemos, comprometendo-nos com um juramento irrevogável. Tu, que és mulher piedosa, reza por nós, para que o Senhor mande a chuva, encha nossas cisternas e não pereçamos. Judite lhes disse: Escutai-me. Vou fazer uma coisa que será comentada de geração em geração entre o povo de nossa raça. Esta noite colocai-vos junto às portas. Eu sairei com minha governanta,
E no prazo marcado para entregar a cidade ao inimigo, o Senhor socorrerá Israel por meio de mim. Mas não tenteis averiguar o que vou fazer, porque não o direi até que eu o cumpra. Osias e os chefes lhe disseram: Vai em paz. Deus te guie para que possas vingar-te de nosso inimigo. Depois saíram do quarto e cada um foi para seu lugar. Capítulo 9. Oração de Judite. Era o momento em que no templo de Jerusalém acabavam de oferecer um incenso vespertino. Judite jogou cinza na cabeça e, prostrada por terra, tirou o pano de saco que levava na cintura e gritou ao Senhor com todas as suas forças: Senhor Deus de meu pai Simeão, a quem puseste uma espada na mão para vingar-se dos estrangeiros que estupraram vergonhosamente uma donzela, desnudando-a para violentá-la, e profanaram seu seio, desonrando-a. Embora tivesses dito, não façais isso, eles o fizeram. Por isso entregaste seus chefes à matança, e seu leito, desonrado por seu engano, com engano ficou ensanguentado. Feriste escravos com amos, e os amos em seus tronos. Entregaste suas mulheres à pilhagem, suas filhas ao cativeiro. Seus despojos foram presa de teus filhos queridos, que, incendiados por teu zelo e horrorizados pela mancha causada a seu sangue, te haviam pedido auxílio. Deus, Deus meu, escuta esta viúva. Tu fizeste aquilo, e o que aconteceu antes e depois. Tu projetas o presente e o futuro. O que tu desejas acontece. Teus projetos se apresentam e dizem: aqui estamos. Pois todos os teus caminhos estão preparados e teus desígnios são previstos de antemão. Aí estão os assírios no apogeu de sua força, orgulhosos de seus cavalos e cavaleiros, gabando-se com o vigor de sua infantaria, seguros de seus escudos, lanças, arcos e fundas. E não sabem que tu és o Senhor, que põe fim à guerra. Teu nome é o Senhor. Quebra a força deles com teu poder. Esmaga seu domínio com tua cólera, porque decidiram profanar teu templo, manchar a tenda onde reside teu nome glorioso, pôr abaixo com ferro as saliências de teu altar. Olha sua soberba, descarrega tua ira sobre suas cabeças, ajuda esta viúva a realizar a façanha que planejou. Por minha língua sedutora, fere escravos com amos, o Senhor com o servo. Quebra sua arrogância pelas mãos de uma mulher. Teu poder não está no número, nem teu império nos guerreiros. És Deus dos humildes, socorro dos pequenos, protetor dos fracos, defensor dos desanimados, salvador dos desesperados. Sim, sim, Deus de meu Pai, Deus da herança de Israel, dono do céu e da terra, criador das águas, rei de toda a criação. Escuta minha súplica e concede-me falar sedutoramente para ferir mortalmente os que planejaram uma vingança cruel contra teus fiéis, tua santa morada, o Monte Sião, e a casa que pertence a teus filhos. Faze que todo o teu povo e todas as tribos vejam e conheçam que tu és o único Deus, Deus de toda força e de todo poder, e que não há ninguém que proteja a raça israelita além de ti. O livro de Provérbios, capítulo 17, versículos de 5 a 8. Quem caçoa do pobre ofende o Criador dele. Quem se alegra com a desgraça não ficará impune. Os netos são a coroa dos anciãos. Os pais são a honra dos filhos. Linguagem elevada não fica bem ao vilão, muito menos lábios enganadores ao nobre. O suborno parece pedra mágica para aquele que o dá. Consegue tudo o que se propõe. Pai Santíssimo, nós te louvamos e glorificamos. Te agradecemos muito, Senhor, de verdade. Obrigado pelo testemunho de Jeremias. Obrigado pela coragem e pela fidelidade de Judite. Muito obrigado por nos mostrar que não somos os primeiros a trilhar este caminho. Seja qual for o caminho que estamos percorrendo hoje, não somos os primeiros a passar por ele. Há muitas pessoas que já passaram pelo que nós estamos passando, que enfrentaram provações, testes, sofrimento e não sabiam como sua história iria acabar. Mas sabiam que tu estava com eles e estás conosco. Senhor Deus, pedimos ao Senhor, cerca-nos não só com tua graça e tua presença, mas também
lembra-nos que muitos vieram antes de nós, que temos essa nuvem de testemunhas que é citada no capítulo 12 de Hebreus ao nosso redor. Essa nuvem de testemunhas que nos encoraja, que reza por nós, que te dá glória e intercede por nós. Não somos os primeiros, Senhor Deus, e não seremos os últimos, mas ajuda-nos a ser fiéis. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Beleza. Então vamos falar de Provérbios rapidinho. Quem caçoa do pobre ofende o Criador dele. E sim, é verdade, né? Porque se você se acha melhor que o próximo, tipo, quem são os pobres? Os pobres podem ser qualquer um, né? Qualquer pessoa que o mundo veja como inferior. Qualquer pessoa sem poder pode ser considerada pobre. E o provérbio continua: quem se alegra com a desgraça não ficará impune. Aí precisamos nos perguntar, com que frequência eu sinto algum tipo de prazer no sofrimento dos outros? Com que frequência eu sinto prazer em saber notícias, fofocas, ou saber que aquela pessoa, ou uma pessoa que eu não gosto, né? Quando eu fico feliz em ver que uma pessoa que eu não gosto tomou uma decisão ruim? E isso pode ser com celebridades, política, lideranças da igreja. Quando tem alguém que você não vai muito com a cara, né? Ou que tá do outro lado, ou com alguém que você não concorde com as ideias dela, se elas passarem por algo ruim na vida delas, eu vou ficar feliz? Tipo, se elas falharem em algo, isso vai me alegrar? Porque ficar feliz com o sofrimento alheio, seja de quem for, não é algo bom, né? É uma fraqueza em nosso próprio caráter. Então é interessante refletir com esse provérbio e permitir que a palavra de Deus toque essa área de nossas vidas, né? Agora vamos lá para Jeremias e Judite. Ok, Jeremias. Ele não tá tendo um dia muito bom, né? E no livro dele, agora voltamos ao rei Sedecias novamente. Ontem estávamos com o rei Joaquim e agora voltamos para Sedecias. E lembra que Sedecias foi colocado no trono por Nabucodonosor, né? Ele é meio que um rei fantoche, por assim dizer. E o que acontece é que ele vai até Jeremias e pergunta: o que você pode me falar, né? O que vai acontecer? Ninguém precisa saber, eu não vou contar para ninguém, mas me diz. E Jeremias diz para ele a mesma coisa que ele vem falando desde o início, né? Você precisa se render ao rei da Babilônia, e assim Jerusalém continuará de pé e o povo será salvo, e o Senhor Deus vencerá no final. Mas se você lutar, sinto muito, mas Nabucodonosor vai vencer, e você vai ser destruído. Eu acho isso aqui sensacional, porque como seres humanos, a gente consegue entender, né? A razão pela qual os líderes estavam irritados com Jeremias. Especialmente aqueles que estão tentando motivar as tropas. Especialmente aqueles que estão tentando fazer com que as pessoas estejam com a moral alta para continuar lutando. Sério, pensa. Se você fosse uma dessas pessoas que acredita que dava para vencer essa luta e estava tentando motivar os soldados a não desistir, você ia odiar o cara que tá dizendo, não, se rende porque é o único jeito, que é o que Jeremias estava falando, né? Mas a questão é que não é só Jeremias, né? É o Senhor falando através dele. Mas enfim, eles não gostam disso, então eles prendem Jeremias em uma prisão subterrânea e depois o jogam numa cisterna. E tem algo nisso, dele ser jogado numa cisterna, que é muito... Eu ia falar muito bom, mas não é que é bom ele ser jogado, mas a forma como ele descreve a cena é incrível. Diz lá no capítulo 38. Eles prenderam Jeremias e o atiraram na cisterna, descendo-o com cordas. Na cisterna não havia água, mas lodo. E Jeremias afundou no lodo. E isso é muito bom, não no sentido que é bom para Jeremias, mas a forma que está escrito. Jeremias afundou no lodo. O profeta Jeremias, ele se permitiu sofrer com o povo. O povo estava sofrendo, a cidade estava sofrendo, toda a terra de Judá estava sofrendo. E Jeremias quis fazer parte desse sofrimento. Na verdade, ele teve uma chance, ele poderia ter ido para a Babilônia, ele poderia ter se rendido e ido com o povo para o exílio na Babilônia, e lá ele ia ficar bem, né? Ele poderia ter escolhido até parar de ser um profeta. Na verdade, ele disse que gostaria de poder fazer isso. Ele diz, eu gostaria de parar de dizer o que eu tenho a dizer, mas se eu parar de dizer a palavra de Deus, a palavra dele arde no meu coração. Então eu tenho que proclamá-la. Então ele não desiste de seguir o chamado de Deus e ele ainda se permite sofrer junto com o povo. E ao fazer isso, ele nos lembra de Jesus, né? Ele foi jogado em uma cisterna e se afundou na lama. Assim como Jesus, ele não se isentou de nosso sofrimento, da nossa dor, mas ele a sente por completo, né? Ele afunda completamente na nossa dor.
Isso é uma grande bênção. Daí Ebed-Meleque, um eunuco núbio, ele heroicamente vem e resgata Jeremias. Ele vai até o rei e diz: não podemos fazer isso, ele é um profeta. E por algum motivo, Sedecias o ouve. É bom demais. Mas o que vai acontecer é que amanhã vamos ver a queda de Jerusalém. Lembra que Nabucodonosor já levou 2 ondas de exilados para a Babilônia e ainda assim Jerusalém continua de pé. Mas agora isso vai mudar. E a gente precisa ter isso em mente. Porém, hoje também vimos o livro de Judite e finalmente fomos apresentados a ela, né? Eu acho que eu já falei isso antes, mas ela é uma das grandes heroínas do Antigo Testamento. Espero que agora, com os capítulos 8 e 9, você tenha uma ideia do porquê disso, porque vimos bem o caráter dela, né? Na verdade, o título do capítulo 8 já entrega. O título é A Mulher Valente. E o capítulo inteiro praticamente é uma descrição de como ela é. Fala que ela é bonita e mantenha isso em mente porque isso vai influenciar a história mais pra frente. Mas ela também, como as escrituras dizem, ela é prudente, ela tem um bom coração e ela é muito inteligente. Basicamente, a mulher é braba, ela é incrível. Eu acho sensacional quando ela repreende os anciãos. Lembra que a gente ouviu ontem, né? Osias tinha dito: pessoal, escuta. Eu sei que já se passaram 34 dias sem água, mas vamos dar a Deus mais 5 dias e Ele nos salvará. Se não o fizer, tudo bem. Mas Judite diz aos anciãos e a Osias: pessoal, vocês não podem dar um prazo para Deus. E cara, isso aqui é simplesmente sensacional. Ela fala: vocês não podem dar um prazo para Deus. E isso, muitas vezes, é o que nós queremos fazer, né? Nossa tentação é de dizer, por exemplo: tá, Senhor, você precisa me ajudar com a minha vida financeira até o fim desse ano, e se nada mudar até lá, então eu, dando um ultimato, como se pudéssemos cobrar ajuda a Deus, como se pudéssemos convencer Deus dando uma data limite. Olha, Senhor, eu sei que você sabe tudo, eu sei que você ama mais, você ama melhor do que eu, seu amor é infinito e perfeito, mas se você não me amar do jeito que eu quero que você me ame, e no tempo que eu quero que você me ame, e todas essas coisas de acordo com as minhas regras e expectativas, então não, eu não vou deixar você ser meu Deus mais. E Judite tá dizendo aqui que não, cara, não é assim. E eu amo isso, porque Osias, em resposta a Judite, ele diz: verdade. Ele diz: tudo o que disseste é muito sensato, e ninguém discordará de ti, porque não é de hoje que descobrimos tua prudência e teu bom coração. Agora, algumas coisas. Ele diz: teu bom coração. Ou seja, não... Ah, sim, Judite, você estudou mais do que todos nós, então você sabe o que é melhor. Nos dias de hoje, no nosso mundo, reduzimos a sabedoria ao conhecimento e o conhecimento a dados. Como se a sabedoria se resumisse a saber muitos dados, muitos fatos, trivialidades, né? No entanto, a verdadeira sabedoria não é saber muitos fatos, não é apenas estudar. É ótimo estudar, né? Queremos amar o Senhor com todo o nosso coração, mente, alma e força. E para isso precisamos usar nossas mentes. Mas Judite não é sábia porque ela estudou muito. Ela é sábia porque tem um bom coração. Ela é prudente e de bom coração. E isso é extremamente importante. Osias diz que o povo reconheceu seu entendimento porque devido à inteligência e teu bom coração. Daí ele continua, né? Ele diz que, no entanto, o povo estava muito sedento e acabamos fazendo esse juramento equivocado e não podemos quebrá-lo, né? Então, reze por nós. E ela... Nossa, cara, isso é incrível. Não tem como. Ela diz: eu vou fazer uma coisa que será comentada de geração em geração entre o povo de nossa raça. Mas não tenteis averiguar o que eu vou fazer, porque eu não o direi até que eu o cumpra. Tipo, eu vou fazer uma coisa, mas eu não vou falar. Só estejam prontos. Então temos essa incrível oração do capítulo 9. E eu te convido a voltar e ler novamente a oração de Judite, porque a confiança que ela tem no Senhor é simplesmente incrível. E não só a confiança no Senhor, mas aqui é também uma oração de louvor. Um dos tipos de oração que fazemos são orações de louvor e agradecimento, onde louvamos a Deus, o honramos por quem Ele é, e o agradecemos e o honramos pelo que Ele fez. E essa oração de Judite não é somente uma oração de intercessão. Não é só, eu vou fazer uma coisa e eu preciso da sua ajuda. Não. A oração dela está cheia de louvor e agradecimento. Olha quantas vezes nessa pequena oração Judite descreve Deus para Deus. Ela diz: és Deus dos humildes, socorro dos pequenos, protetor dos fracos, defensor dos desanimados, salvador dos desesperados. Pessoal,
Se você quiser fazer uma oração de louvor a Deus, é isso aqui. É assim que se faz. É você ir a Deus dizendo: Senhor, Tu és o Senhor dos céus e da terra. Tu és o Criador das águas. Tu és o Rei de toda a criação. E, cara, essa oração de intercessão que Judite faz é também uma bela e profunda oração de louvor. E lembra, o louvor sobe primeiro, né? Lembra? Judá sobe primeiro. Essa eu acho que vocês lembram lá do comecinho do podcast. E o nome Judite e Judá são muito similares. Eu não sei se é isso, mas eu diria que o nome Judite é uma derivação de Judá. Então talvez o nome de Judite também signifique louvor. O que faria muito sentido, né? Porque sua oração de petição, sua oração de intercessão é, eu diria, quase acima de tudo, uma oração de louvor. Eu dou graças a Deus por quem Ele é, obviamente, né? Damos louvor a Ele por quem Ele é. Mas eu também dou graças a Deus por você. Aqui estamos nós no dia 249, no minuto, não sei quantos minutos já se passaram nesse episódio, mas aqui estamos nesse longo dia de leitura das Escrituras. E nesse longo dia de eu tentando explicar, né? Fazer essa reflexão aqui com vocês. Mas cara, continuamos aqui juntos. Eu dou graças a Deus por você. Muito obrigado por fazer parte dessa comunidade. Muito obrigado por continuar nessa jornada. Mesmo que você não tenha ouvido os 249 dias seguidos, mas você ouviu 249 episódios. E é isso que importa. Mesmo que você não tenha conseguido ouvir todos os dias perfeitinho, porque eu sei que as coisas na vida acontecem Mas não importa. Porque o que importa é que você sempre voltou. Você chegou até o dia 249 e isso não é pouca coisa. É um grande feito. E eu tô muito orgulhoso de você. Saiba que eu rezo por você todos os dias e por favor, reze por mim. E uns pelos outros. Meu nome é Padre Mike e eu mal posso esperar pra te ver amanhã. Deus abençoe.